mestrado na Universidade Gama Filho, livre docente pelo UERJ, professor da Cândido Mendes do Centro, da UERJ e de pós-graduação na Universidade Gama Filho. Alguns livros editados: Direito Processual Penal, da editora Forense, Ação Penal Pública, Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal Pública, editora Forense, e da Publicização do Processo Civil, editora Liberjus. E então, as esperadas palavras do mestre Arcano. Quero inicialmente agradecer o público por esse novo convite para vir a Campos. Já estive no ano passado, aqui tratando de um tema da natureza diversa, porque é um tema mais crítico. E hoje vamos tratar de uma análise mais técnica do nosso sistema processual penal. O que evidentemente não impede de, ao final, fazermos uma análise crítica desse sistema. Eu vou procurar reproduzir para vocês o que está dito no nosso Código do Processo Penal e o que dele se pode extrair. Não quer dizer necessariamente que eu concorde com esse sistema. A crítica a ele poderá ser feita ao final, inclusive através de debates provocados pelas perguntas do auditório. Vamos tratar do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Eu tenho que acrescentar ao título, que mesmo eu forneci, mais uma palavra: princípio da obrigatoriedade da ação penal pública condenatória. Isto porque já é cedido na doutrina processual penal, que é exemplo do direito processual civil. No processo penal, nós temos também ações penais que não são condenatórias, de caráter declaratório, de caráter constitutivo e, para alguns outros, também de natureza mandamental. E, evidentemente, que essas outras ações penais não condenatórias não são regidas pelo princípio da obrigatoriedade, sim pelo princípio dispositivo, semelhante ao direito processual civil, o princípio da oportunidade e conveniência. Vale dizer, o princípio da obrigatoriedade é da ação penal pública condenatória, e ainda não é também, como sabem, da ação penal privada condenatória. Muito bem. Precisamos ter uma ideia mais ou menos precisa do que seja a ação como gênero, para depois falarmos da ação penal, mais especificamente da ação penal pública condenatória. Para mim, a ação é um direito subjetivo público, autônomo e abstrato, de invocar a tutela jurisdicional do Estado, manifestando em juízo uma determinada pretensão. A ação é um direito subjetivo. É importante, desde logo, distinguir o direito do exercício do direito. O direito de ação do exercício do direito de ação. Tenho para mim que o direito de ação tem assento constitucional. É matéria de direito constitucional. O exercício do direito de ação é que, por ser disciplinado pela lei processual, troca ao direito processual. A lei processual, ao disciplinar o exercício do direito de ação, vai criar aquelas condições mínimas para o seu regular ou legítimo exercício. É preciso falar alguma coisa sobre as chamadas condições da ação, que a rigor não são condições da ação, mas condições para o seu legítimo exercício, já que concebemos a ação como direito abstrato. E depende o direito de ação de ter o autor razão ou não, de ter o autor o direito subjetivo material alegado. A ação é o direito de invocar a tutela jurisdicional. Esse direito nos é assegurado na Constituição, quando o Constituinte lá colocou que nenhuma lesão ou ameaça
de lesão a direito pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário, normalmente no processo penal, onde é vedada, salvo exceções, a autodefesa, também chamada de autotutela, e a autocomposição, tendo em vista o bem em jogo no processo penal, que é um bem indisponível, que é a liberdade. A ação é o direito de invocar a tutela nacional. As condições que a lei processual impõe não são condições para a existência do direito de ação, mas sim para o seu bom, regular ou legítimo exercício. Essas condições da ação, segundo me parece, em termos de ação penal pública condenatória, seriam 4. Aquelas tradicionais: interesse de agir, legitimidade das partes, possibilidade jurídica do pedido, essas 3 tradicionais, e hoje se fala também numa 4ª condição da ação, que seria chamada, não sei se propriamente, mas chamada de justa causa. Seria a prova mínima que deve existir para a ação ser admitida, para o processo penal ser instaurado. Sem prova mínima daquilo que está dito na denúncia ação penal pública ou na queixa ação penal privada, não se deve instaurar o processo na medida que o simples fato de se processar criminalmente alguém já pode ser um dano irreparável, de modo que é preciso cercar a instauração do processo penal de certas cautelas. Agora, em se tratando de ação penal pública condenatória, eu tenho opinião um pouco, talvez, isolada em relação à doutrina a respeito dessas condições da ação. Eu acho que o interesse de agir, tão comum à teoria do processo, no processo penal, e se tratando de ação penal pública condenatória, está sempre presente, na medida em que vigora no direito processual o princípio do nulla pena sine judicio, não há pena senão através do processo. E trabalhando com a teoria abstrata do direito de ação, percebe-se que o processo, independentemente do Estado inteiro não poder dever punir quem afirma, o processo é sempre o único e exclusivo caminho que o Estado tem para lograr subtrair a liberdade ou sancionar uma pena pecuniária alguém que teria praticado uma infração penal. Eu vejo sempre na ação penal condenatória o interesse de agir, porque o processo seria o único meio para a aplicação da pena. Se a aplicação da pena merece ser acolhida ou não, isso é uma questão benéfica. Então eu retiraria essa condição, interesse de agir, da ação penal condenatória, não do direito processual, porque aquelas outras ações penais não condenatórias, declaratória como habeas corpus para declarar pela prescrição a extinção da punibilidade, ação penal constitutiva como habeas corpus para anular o processo com vício de citação, por exemplo. Nesses casos, o interesse de agir semelhante ao direito processual civil se coloca tranquilamente. Então, eu dei 4 condições de ação e retirei uma, ficaram 3, mas eu disse no início que seriam 4. É porque eu entendo, de forma um tanto quanto isolada na doutrina, que existe uma outra condição da ação penal condenatória, que seria a originalidade. Vale dizer, o exercício da ação penal só se transforma ou só se coloca como regular e legítimo se não houver uma reprodução da ação anteriormente já exercitada, não indispendência e não coisjugada. Eu acho que a não indispendência, a coisjugada, que eu englobo na palavra originalidade, não se coloca como pressuposto processual e sim como uma condição para o regular exercício da ação. Seria a mesma ação, o mesmo direito de ação, sendo exercitado 2 vezes, ou simultaneamente de dispendência, ou em face de uma ação já transitada e julgada, violação ao instituto da coisa julgada.
Muito bem. As condições da ação seriam condições não para a existência do direito, que ele existe sempre por ser abstrato, mas para o seu regular ou legítimo exercício desse direito. A questão do princípio da obrigatoriedade está ligada diretamente ao exame dessas condições da ação. Porque, ausente uma das condições da ação, não surge para o Ministério Público, estamos falando da ação penal pública condenatória, não surge para o Ministério Público o dever de exercitar o direito de ação. Alguns autores sustentam ser o princípio litigado por existir, previsto no Código, o arquivamento do inquérito policial, vale dizer, o não exercício do direito de ação. Eu acho que o princípio da obrigatoriedade só se coloca quando presentes todas as condições de ação, aí sim o Ministério Público, por oportunidade e conveniência, deixasse de exercitar o direito de ação. Eu digo que não tem esse poder discricionário dentro do nosso sistema processual, estaria colocado o princípio do dever, a obrigação de oferecer denúncia. Em outras palavras, faltando uma condição da ação, não se exercita o direito de ação, se requer o arquivamento, sem que isso importe em mitigar o princípio da obrigatoriedade do exercício do direito de ação. Vamos então tentar esclarecer a nível sistemático a compatibilização do arquivamento do inquérito ou das peças de informação com o princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal pública condenatória. Porque pode ficar na cabeça do estudante, hoje pode é composto basicamente estudante, e se a ação é um dever do Ministério Público, como é que ele requer e nos interfere o arquivamento? Como pode, então, prever a hipótese de arquivamento? Já me referi de forma genérica, porque, faltando uma condição da ação, não se coloca o dever de exercitá-la, e sim, ao contrário, o dever de requerer o arquivamento. Agora, poderiam perguntar a vocês, o Código diz quando o promotor deve requerer, e por conseguinte, quando o juiz deve deferir o arquivamento do inquérito ou das peças de informação, o Código diretamente não diz isso. Podem procurar no Código, nós não vamos encontrar um artigo dizendo que o Ministério Público deve requerer que o juiz deferir o arquivamento nas seguintes hipóteses, A, B, C e D. O Código não diz isso. Mas o Código, a contrário senso, permite que a gente extraia as hipóteses de arquivamento, vale dizer, de não denúncia. Hipótese em que o princípio da obrigatoriedade não se coloca. Que artigo é esse? É o artigo 43 do Código de Processo Penal. Ele diz que a denúncia ou a queixa, que nós vamos tratar no caso da denúncia, porque a ação seria pública, deverá ser rejeitada quando? Dois pontos. Primeiro, o fato narrado evidentemente não constituir crime. Uma conduta atípica narrada na denúncia, o juiz deve rejeitar a denúncia. Vamos ver então, o promotor deve requerer e o juiz deve deferir o arquivamento quando o fato investigado no inquérito policial evidentemente não constituir crime. Porque se o promotor denuncia e o juiz rejeita, segundo a lei, é porque a lei não quer que a denúncia seja oferecida, porque seria rejeitada. Se a hipótese não é de denúncia, será a contralicença a hipótese de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. No inciso 2º do artigo 43 do Código de Processo Penal, está lá dito que a denúncia será rejeitada quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa. Aquelas causas extintivas da punibilidade elencadas no Código Penal. Se, diante do inquérito policial, o Ministério Público verificar uma causa extintiva da punibilidade, não deve oferecer a denúncia, porque, segundo a lei, se a denúncia for oferecida, deve ser rechaçada, deve ser rejeitada pelo juiz. Então, a hipótese não deve ser oferecimento de denúncia, e sim de requerimento de arquivamento. Aí eu faço uma distinção importante, porque o promotor de justiça não deve requerer no inquérito
que o juiz julgue distinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa. Não se deve postular que o juiz prolate uma decisão demérita com força de coisa julgada, onde não há ação, não há processo e não há jurisdição. O correto, a meu juízo, é o promotor requerer o arquivamento, tendo como causa de pedir ou de requerer, seria a expressão mais adequada, aquela causa extintiva da punibilidade. O juiz não decidiria pela extinção da punibilidade, porque não cabe julgar mérito onde não há ação, não há processo, não há jurisdição. O juiz decidiria pelo arquivamento do inquérito, tendo como razão de decidir, como causa de decidir, aquela extinção da punibilidade ali detectada. Isso é importante, não só a nível sistemático, mas também porque a decisão de arquivamento permite, nós vamos examinar isso mais adiante, o desarquivamento. Já a sentença que julga extinta a punibilidade, fazendo coisa julgada material, impediria que a ação viesse a ser proposta se depois se verificasse com novas provas que aquela causa extintiva da punibilidade, na realidade, não ocorreu. E depois nós temos, no inciso 3º do 43, o legislador dizendo que também a denúncia será rejeitada quando a parte for manifestamente ilegítima ou faltar uma condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. E o legislador foi preciso, o Código de Processo Penal tem efeitos de ordem sistemática, efeitos de ordem técnica, mas no caso foi preciso, porque ele fala em condição da ação, não fala condição para o exercício do direito de ação. Então, faltando uma condição da ação, o promotor não deve denunciar, porque se denunciar, o juiz tem que registrar, ele deve requerer o arquivamento. Quais são as condições? Dentro daquela abordagem primeira que fiz. Interesse de agir, a meu juízo, existe sempre, porque o processo é sempre útil e necessário para a aplicação da pena. Se a pena é cabível ou não, isso é questão de mérito. Legitimada a parte, possibilidade jurídica do pedido e a tal da justa causa que eu quero examinar com mais devagar aqui com vocês. Justa causa seria aquele suporte probatório mínimo, aquele elástico de prova que o Ministério Público tem que demonstrar para viabilizar, demonstrar ao juiz para viabilizar a instauração do processo penal. Sem prova mínima, a ação penal se mostra temerária, se mostra leviana. Muito bem, mas essa prova mínima se refere a quê? Alguns autores dizem a prova mínima se refere à autoria e à materialidade de uma infração penal. Eu acho que isso é muito pouco. Autoria e materialidade não é sequer tipicidade, porque o tipo tem elementos subjetivos, o tipo tem elementos normativos, o tipo tem outros elementos, além da autoria e a materialidade, quando o crime deixa vestígio, tem resultado naturalístico. Porque se o crime mera conduta, é um despropósito falar em materialidade. E depois é preciso também demonstrar o nexo de causalidade entre a ação e o resultado. Não basta provar a autoria e o resultado naturalístico da infração. Tem que se provar para a imputação que aquele resultado foi causado pela ação do acusado. Enfim, a autoria e materialidade é muito pouco para viabilizar, ou melhor, a prova da autoria e da materialidade é muito pouco para viabilizar o exercício regular do direito de ação. Eu vou mais longe. O Ministério Público só se legitima exercitando o direito de ação se ele tiver prova mínima de uma conduta, autoria de uma conduta típica, tanto no aspecto objetivo como subjetivo, e mais, prova mínima da culpabilidade e prova mínima da ilicitude da conduta. Isso é importante porque, diante dessa colocação, a gente pode resolver questões, às vezes apresentadas de forma complexa. Por exemplo, já caiu em concurso público, o promotor de justiça pode requerer o arquivamento do inquérito ou de peças de informação, alegando que o indiciado agiu em legítima defesa. Colocada a questão dessa maneira, a gente é levado a dizer que não. Então você pergunta, o promotor tem que oferecer denúncia? Eu digo também que não. Mas então não está havendo coerência na sua posição. Está, porque o promotor
deve fazer nessa oportunidade é requerer o arquivamento, sim, mas não alegando que o indiciado teria agido em legítima defesa ou a outro excludente do Instituto, como seria o caso de excludente de culpabilidade também. O que ele tem que dizer é, e acuir com a matéria processual, vai dizer, falta uma condição para exercício da ação. Faltando essa condição, o exercício da ação não é obrigatório. Qual é essa condição? É a prova mínima da ilicitude daquela conduta. Eu não estou afirmando que o indiciado agiu em legítima defesa. Eu vou afirmar que não tenho como imputar a ele uma conduta ilícita. Se ela for ilícita ou não, isso fica em aberto, até porque podem surgir novas provas e se oferecer a denúncia, desarquivando aquele inquérito anteriormente arquivado. Quer dizer, se o promotor de justiça, examinando o inquérito, verifica que toda a prova do inquérito é no sentido de que o indiciado agiu ilicitamente, porque é justificado uma causa excludente de ilicitude, ele, promotor de justiça, não tem como denunciar, porque de duas uma, ou ele narraria na sua denúncia uma conduta de legítima defesa, por exemplo, e seria um despropósito o Estado postular a aplicação de pena e se propondo a provar que o réu denunciado praticou uma conduta lícita, porque matar em legítima defesa é uma conduta lícita, subtrair em estado necessitado é uma conduta lícita. Seria um despropósito, e o juiz rejeitaria a denúncia com base no parecer 3.1, fato narrado evidentemente não constitui, ou então ele inventaria fatos que não têm demonstração de inquérito policial. Estaria inventando fatos não apurados de inquérito policial, e faltaria também aí justa causa. Então, nesse caso, ele deve requerer o arquivamento, não porque ele sustente e vá provocar uma decisão do juiz arquivando, reconhecendo que o indiciado agiu em legítima defesa, porque o juiz estaria aí julgando mérito de uma pretensão que não foi apresentada, de uma pretensão punitiva que não foi apresentada. Ele vai requerer o arquivamento dizendo o artigo 41 exige que a denúncia impute ao réu o fato criminoso, não só típico, mas o fato criminoso, está no artigo 41, com todas as suas circunstâncias. Eu não tenho como imputar aí um fato criminoso, vai dizer típico, ilícito, culpável, porque eu não tenho prova mínima da excludente ou da ilicitude, ou prova mínima da culpabilidade, da reprovação daquela conduta. Parece que aí nós temos um sistema lógico o qual podemos operar corretamente. Desta forma, se tem um arquivamento do inquérito policial, sem mitigar o princípio da obrigatoriedade, porque ausente uma condição da ação, não é obrigatória o seu exercício, pelo contrário, é vedado o seu exercício. O princípio da obrigatoriedade, então, repito, se coloca quando presente as condições cabível o exercício da ação, o Ministério Público aí terá o dever de exercitá-la. E o fundamento político do princípio da obrigatoriedade decorre do direito material, do direito penal, do caráter congente das normas de direito penal. Essa é uma questão que devemos talvez debater mais adiante, porque se diz que o princípio da obrigatoriedade faz com que o Ministério Público tenha que oferecer denúncias imputando a réus crimes de pequena significação social, chamados crimes de bagatela, imputar ao réu determinadas condutas que não têm uma relevância social mais apurada. Isso é verdade, mas eu acho que isso deve ser resolvido, a meu juízo, não se abrindo mão do princípio da obrigatoriedade, para não se dar ao promotor de justiça o poder quase ilimitado de dizer que essa conduta, embora típica e tida como criminosa, é relevante ou não relevante. Esse poder dado ao promotor seria um poder de se colocar acima do legislador. Se o Código Penal tipificou a conduta como crime, evidentemente que reportou o legislador que essa conduta é relevante. E o Ministério Público, me parece, que passaria a ter um poder de aplicar ou não o Código Penal segundo juízos pessoais daquele promotor de justiça e levará em conta valores outros que não aqueles colimados pelo legislador. Eu acho, sim, que o legislador penal
deve descriminalizar essas condutas de bagatela, essas condutas que não têm relevância social. Eu acho que o legislador deve condicionar muitas das infrações penais hoje incondicionadas à representação do ofendido, reduzido no prazo decadencial. Eu acho que essa questão tem que ser tratada pelo direito penal através do princípio da intervenção mínima do direito penal. Aí sim, e não dando-se ao Ministério Público um poder que passa a ser um poder perigoso, a meu juízo, pelo menos. Mas depois nós vamos examinar criticamente o princípio da obrigatoriedade. Eu entendo que o nosso código, o nosso sistema processual adota o princípio da obrigatoriedade. Isso a gente percebe não só pela existência de um controle, inicial controle, parte do juiz, definindo ou não o arquivamento do inquérito, e como sabem, se o juiz interfere, manda ao Procurador-Geral de Justiça do âmbito estadual, da República, do âmbito federal, o juiz é fiscal do fiscal, nas hipóteses, desempenha, como diz o Torinho, aquela função anômala, porque não é próprio do sistema acusatório. O juiz controla a não denúncia do Ministério Público, indefinindo o arquivamento. Então, se há um controle, é porque existe a obrigatoriedade, senão o controle ficava esvaziado. E verificamos também que a lei fala, o Ministério Público oferecerá a denúncia, o Ministério Público deve oferecer a denúncia no prazo de 15 dias, estando solto e iniciado, 5 dias estando preso. É sempre uma forma imperativa, não uma forma facultativa, como existe quando o legislador trata da ação penal de iniciativa privada. E por isso lá encontramos a renúncia ao direito de queixa, a decadência ao direito de queixa, que mostra que é uma faculdade jurídica e não um dever presente para o ofendido. É uma faculdade que tem o ofendido de exercitar ou não o direito de ação penal privada. Então, me parece que o princípio da obrigatoriedade está colocado no nosso sistema processual, salvo a exceção prevista na Constituição para os crimes de pequeno potencial ofensivo, e segundo o autor depende de regulamentação para se saber que seria crime de pequeno potencial ofensivo, onde haveria, aspas, expressão da Constituição, uma transação possível por parte do Ministério Público e o imputado. O princípio da obrigatoriedade que nós estamos falando, que se extrai do sistema do Código, inclusive na Constituição italiana, está expresso na Constituição da Itália, de 46, no pós-guerra, após a queda do fascismo. Isso é significativo, porque o Ministério Público, na época do Estado totalitário, oferecia denúncias ou não, dava uma nome de denúncia, nós vamos chamar de denúncia aqui para nós, segundo o interesse político do poder central. Isso debilitou muito o Ministério Público, de modo que a Constituição Democrática da Itália se apressou em colocar uma regra dizendo que o Ministério Público tem o dever de oferecer denúncia, para que o Ministério Público não deixe de oferecer denúncia por injunções de ordem política, sentimental, religiosa, preconceito de toda ordem. Quer dizer, podemos falar depois disso, me parece que o princípio da obrigatoriedade, embora isso aparentemente seja um contrassenso, é profundamente democrático, porque não se dá a um órgão estatal com poder ilimitado de um direito penal ser aplicado ou não, segundo o juízo de valor de um determinado promotor de justiça, que é um órgão técnico que não tem nenhuma representatividade popular, não é eleito e sim concursado. Então, me parece que ele é democrático na medida que tira do promotor o poder absoluto de se aplicar ou não a lei penal, que é uma norma contingente de força imperativa. Muito bem, esse princípio da obrigatoriedade, que a gente extrai do Código, ele deita raízes por grande parte do nosso Código e vai explicar a existência de vários institutos importantes no nosso Código de Processo Penal. Por exemplo, o desarquivamento eu vejo como uma consequência do princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal pública. E isso vai permitir que examinemos o desarquivamento em duas hipóteses diferentes. Existe o desarquivamento do inquérito ou das peças de informação em razão de matéria fática, de prova. E existe também o desarquivamento por uma questão de direito. Explico. Se o promotor, a língua da justa causa, de prova mínima de uma infração penal, tipicidade, ilicitude e culpabilidade,
requer o arquivamento, o juiz requer, arquivado está o inquérito ou as peças de informação. Mas se essa prova mínima que faltava surge posteriormente, segundo o artigo 18, segundo a súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, pode-se desarquivar este inquérito e, diante dessa prova nova, se pode, não se deve exercitar pelo princípio da obrigatoriedade a ação penal pública, e agora se mostrou viável pelo surgimento daquela prova que faltava, que determinou o arquivamento do inquérito policial. Então, vai se exigir para o desarquivamento, quando o arquivamento se deu por insuficiência de prova, notícia de prova nova, e para o exercício da ação, não mais a notícia, mas a prova nova completa ali presente, segundo a súmula 524. E quando o arquivamento se deu por uma questão de direito, não por uma insuficiência de prova, o promotor de justiça, por exemplo, requer o arquivamento por estar prescrita uma infração penal. E ele se equivoca. O juiz refere o arquivamento e se verifica, por exemplo, que a prescrição não se consumou. Pergunta-se, seria possível o desarquivamento deste inquérito e o oferecimento de denúncia? Bom, temos que compatibilizar com aquilo que dissemos antes. O juiz não deve ter julgado a extinta comunidade, nem o promotor deve ter requerido desde si determinado o arquivamento, e a extinção de comunidade funciona como razão de definir e não como objeto da decisão. Muito bem, então é possível o desarquivamento. Mas vamos exigir, segundo o artigo 18, notícias de prova nova para prosseguir nas investigações, desarquivando o inquérito, e vamos exigir, segundo a súmula 524, já não mais a notícia, mas a prova nova, concreta, para o exercício da ação penal pública. Se o arquivamento considerou questão de prova, de insuficiência de prova, e sim uma questão de direito, no caso, uma extinção da comunidade equivocada, não há por que se exigir notícia de prova nova ou prova nova para o exercício da ação penal. A questão não foi de insuficiência de prova, foi uma questão de direito. Então, grande parte da doutrina diz, nesse caso, então, não é possível o desarquivamento e o oferecimento da denúncia, porque o Código só permite o desarquivamento por notícia de prova nova. Eu acho que o argumento é ao contrário. Tendo em vista o princípio da obrigatoriedade, o desarquivamento se torna imperioso, já que a extinção da comunidade não estava presente. Aí diriam alguns, mas aonde você, Afrano, encontra no Código de Processo Penal um artigo permitindo o desarquivamento nessa hipótese? Eu digo o contrário. Aonde você encontra um artigo proibindo o desarquivamento nessa hipótese? A regra, em razão do princípio da obrigatoriedade, é o exercício da ação. A regra é o oferecimento da denúncia. O princípio da obrigatoriedade funciona como uma bomba de execução. Se não há empecilho e se há o dever de agir, não há porque a denúncia não ser oferecida. E, evidentemente, se a questão não foi de insuficiência de prova, não se vai falar em prova nova. Por isso, eu acho que se o arquivamento se deu por uma questão de direito, verificado uma nova valoração jurídica do fato que essa questão de direito foi invocada erroneamente, a denúncia desligou, tendo em vista o princípio da obrigatoriedade. Por outro lado, o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, ele abrange o princípio da indivisibilidade. Esse princípio da indivisibilidade é importantíssimo na ação penal privada. Temos lá a regra do 45, do 48, que diz que a queixa oferecida pelo ofendido perante a um dos indiciados obriga aos outros, e a quem título público deve evitar a queixa para velar pelo princípio da indivisibilidade. O perante pode ou não corporação, depende do juízo seu, mas se ele quiser exercitar a obrigação, pode escolher o réu, tem que oferecer a queixa em face de todos os indiciados contra os quais tem a prova mínima para o regular exercício da ação penal privada. Se ele assim não faz, pode-se entender que é uma renúncia tácita em face do outro, existir a comunidade, pelo princípio da extinção da previsibilidade, a extinção da comunidade de um beneficia o outro, e tem esse tratamento dessa maneira na ação penal privada. Na ação penal pública isso não se coloca, porque se vigora o princípio da obrigatoriedade, ele se apresenta em face de todos os indiciados contra quem
haja prova mínima que limite o exercício da ação penal pública. De modo que me parece equivocado algumas decisões que nós encontramos, inclusive no nosso tribunal lançado, anulando o processo porque o promotor denunciou um e não denunciou o outro. Ora, a impunidade de um não é a impunidade do outro. Se o promotor denunciou um e excluiu da denúncia o outro, sem requerer um arquivamento, podemos pensar no chamado arquivamento implícito, que trata também de alguns textos. E o arquivamento implícito tem que ser tratado através do desarquivamento, com notícias de provas novas, e não anular o processo válido em face do réu, porque o outro réu poderia ter sido denunciado, não foi, porque teria o promotor violado a admissibilidade. Antes de violar o princípio da individualidade, ele está violando o princípio da obrigatoriedade. E o mecanismo para controlar isso é o juiz indeferir aquela denúncia que não incluiu o indiciado, e se ele não indeferiu, teve o arquivamento expresso ou impresso, expresso uma hipótese com desarquivamento ou não. O princípio da obrigatoriedade também, segundo entendo, autoriza a chamada imputação alternativa. A imputação alternativa deve ser explicada à luz do princípio da obrigatoriedade. Por isso que eu digo que é um princípio que deita raízes pelo Código, iluminando, fundamentando vários institutos do Código de Processo Penal. Eu vou explicar o que seria a chamada imputação alternativa, cuja aceitação também temos encontrado dificuldade na doutrina e na jurisprudência. Suponhamos uma hipótese concreta que tive quando o promotor da vara singular. Um inquérito policial com 2 indiciados, lesão corporal. O indiciado 1 teria causado lesão no indiciado 2. O indiciado 2 teria causado lesão no indiciado 1. Fala-se de lesões corporais recíprocas. 2 testemunhas no inquérito diziam que quem agrediu primeiro foi o indiciado 1. E, por conseguinte, o indiciado 2 teria agido em legítima defesa. 3 outras testemunhas diziam o contrário. E o outro é que começou a agressão e esse estaria em legítima defesa. O inquérito volta, delegacia, são feitas acariações. Os meios probatórios são exauridos. O delegado já tinha relatado, relata de novo o inquérito, nada mais a fazer. Como deve proceder o promotor de justiça? Ele tem prova mínima para denunciar ambos. Ele tem justa causa, porque tem 2 testemunhas dizendo que quem agrediu primeiro foi o indiciado X, e tem 3 outras dizendo que quem agiu ilicitamente foi o indiciado Y. Mas qual dos 2 ele vai denunciar? Quer dizer, ele teve prova mínima para denunciar os 2, não pode requerer o arquivamento. Aí o princípio da obrigatoriedade se coloca, não cabe o arquivamento. Tem que denunciar, mas como ele vai denunciar? O primeiro indiciado, que está com o nome na capa, com o primeiro indiciado, vai fazer um sorteio, como vai proceder o promotor de justiça? Devolve a delegacia para buscar novas provas? Já se tinha feito isso várias vezes. E ele tem que decidir essa questão. Então eu entendo que o promotor de justiça pode, em razão do princípio de obrigatoriedade, não só pode, mas deve denunciar os 2, se propondo a provar que um ou outro, segundo a prova a ser produzida no contraditório, iniciou esta agressão. Um estaria em legítima defesa e o outro não. Ele faz uma imputação alternativa. Se propondo a provar que foi o primeiro iniciado que agrediu, não resultando provado que se aprecia se não foi o segundo iniciado que agrediu o primeiro, e que um, então, teria agido ilicitamente, praticado uma lesão corporal. É lógico que, persistida essa dúvida, pelo princípio do indulto do réu, ambos serão absolvidos. Não tem dúvida nenhuma que ambos serão absolvidos. Mas me parece que a única saída, porque não está vivo o arquivamento e tendo que oferecer denúncia, não podendo o promotor escolher o primeiro ou o segundo iniciado, tem que fazer uma imputação alternativa, como pode o processo civil também prever um pedido chamado de sucessivo, se pede a anulação do contrato, com vício de consentimento, e se o juiz entender que o contrato não é anulado, que condene o réu a pagar uma indenização por descumprimento de uma cláusula
desse contrato. É o chamado pedido sucessivo previsto lá no Código de Processo Civil. Amplia-se o tema desse tema. Não se fazendo assim, o promotor denunciaria o primeiro iniciado, ele seria dissolvido, por isso principal, aí teria que oferecer uma outra denúncia contra o segundo iniciado, o que poderia até suscitar sentenças contraditórias nos dois processos em separado. Parece então que a imputação alternativa, que é uma questão que deve ser examinada, tem respaldo no princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal. Depois temos a questão do aditamento, que também deve ser tratada ao luz do princípio da obrigatoriedade. É aquela hipótese que o artigo 384 trata. Eu ofereço denúncia imputando ao iniciado, que passa a ser réu, a prática de um furto, subtraindo coisa ali móvel de outro para si ou para outro, na verdade, furto. No curso do processo surge prova que não existia no inquérito de que essa subtração se deu mediante violência ou grave ameaça, que desclassificaria a conduta para o roubo. Eu digo que essa prova tem que ser nova, tem que surgir no curso do inquérito, porque se ela já existia, como foi o furto, em relação ao roubo, teria havido um arquivamento implícito. Então, esse editamento exigiria prova nova, porque o editamento aí seria o desarquivamento do arquivamento implícito. Mas, enfim, sem querer complicar muito a cabeça de vocês. Temos um furto, surge prova nova de que houve subtração mediante violência. O juiz, pelo artigo 384, parágrafo único, abre vista ao Ministério Público para o aditamento. Aí se coloca a questão, o Ministério Público estaria obrigado a aditar? Ou ele teria uma faculdade de aditar para imputar a violência ou a grave ameaça que levaria a desclassificação para o roubo? Uns dizem que o promotor não está obrigado, porque o promotor não recebe ordem do juiz, ele tem independência funcional, ele é o titular da ação, é o dono de limite, ele é que faz a imputação. O juiz não pode mandar o promotor aditar. Eu pergunto, mas quem diz que o juiz está mandando o promotor aditar? E abrir vista para o Ministério Público opinar se adita ou não adita. Então, você entende que o promotor tem o dever de editar? Entende que tem o dever de editar, não por força do despacho ordinatório do juiz, mas por força do princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal pública. Ele edita para criar a possibilidade de o juiz condenar pelo roubo, mesmo que ele ache que aquela prova é tênue e alegações finais, ele vai e opina pela condenação pelo furto ou até pela absolvição do réu, mas ele teria que editar, tendo em vista a prova mínima, tendo em vista o princípio da obrigatoriedade, que diz respeito não só ao exercício da ação, mas ao exercício da imputação, a mais ampla, segundo o respaldo que encontrar na prova do inquérito. De modo que se o promotor não adita e o juiz, como fiscal do princípio da obrigatoriedade, entenda se é cabível o aditamento pela prova nova que surgiu, ele deve aplicar, por analogia, o artigo 28 e mandar os autos ao Procurador-Geral, que irá aditar ou não, dando a última palavra, como é próprio do sistema acusatório, o Ministério Público daria a última palavra nessa hipótese. Também é interessante examinar a chamada ação penal privada subsidiária da pública, que agora está prevista na Constituição Federal, lá no artigo 20, Direito de Garantias Individuais. A ação penal privada subsidiária da pública, eu só compreendo, só entendo, em razão do princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal pública. É um mecanismo a mais para a fiscalização do princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal pública. Por quê? Se o promotor denuncia, está cumprindo o dever, naquela hipótese, de exercitar a ação penal pública. Se ele requer o arquivamento do inquérito, o mecanismo de fiscalização do princípio da obrigatoriedade é dado ao juiz, que pode definir o mandado do Procurador-Geral. Agora, se o promotor não denuncia e nem requer o arquivamento, e mantém o inquérito em seu poder, como se fiscalizar a não denúncia em razão da inércia do Ministério Público? O legislador engendrou, concordemos ou não, em dar legitimidade para o pedido entrar com uma ação penal privada, mesmo que em face de um crime de ação penal pública. Então,
a ação penal privada subsidiária deve ser compreendida como um mecanismo a mais para a fiscalização da não denúncia, um mecanismo a mais para a fiscalização do princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal pública. E isso vai ter reflexo mais adiante. Oferecida a queixa diante da inércia do Ministério Público em parte do crime de ação penal pública, o juiz, antes de recebê-la, a queixa, no artigo 29, abre vista ao Ministério Público. Para quê? O Ministério Público repudiar a queixa, se for o caso, oferecendo uma denúncia substitutiva. Aquela que deveria ter oferecido no prazo legal e não ofereceu. Poderá o promotor aquitar a queixa. Dois exemplos. O promotor repudia a queixa. O promotor recebe um inquérito com homicídio doloso, permanece por mais de 15 dias sem auxílio delito. O legitimado, cônjuge, ascendente, descendente da vítima que morreu no homicídio, vem e oferece a queixa, imputando ao agente um homicídio culposo. E tem prova dos autos do inquérito que o homicídio foi doloso. Nesse caso, o promotor não adita, porque não há o que acrescentar, e sim fazer de novo, retificar, consertar. Então ele opina no sentido que o juiz rejeite aquela queixa, na medida em que ela não tem lastro probatório no inquérito, e oferece a denúncia substitutiva. Aí não é caso de dictamento. Agora, se na mesma hipótese o ofendido, no caso do cônjuge, ascendente ou descendente, o irmão do ofendido, ele morreu, oferece uma queixa imputando um homicídio doloso simples e a prova do inquérito que o homicídio foi doloso, mas qualificado, o promotor aí deve aditar a queixa da ação penal privada subsidiária para acrescentar aquela forma qualificada do homicídio. E aí se coloca, esse aditamento do Ministério Público é uma faculdade para o promotor, ou ele tem o dever de fazer esse aditamento? Lógico, se esse dever só se coloca se tiver justa causa, prova mínima, para imputar aquela forma qualificada. Me parece que esse aditamento também é de rigor, é imperativo para o Ministério Público, porque o crime é de ação penal pública. A legitimação que foi dada de forma extraordinária para o sucessor processual do ofendido que faleceu. Então ele deverá aditar se no inquérito tiver prova mínima daquela forma qualificada. Se ele não adita, o que deve fazer o juiz? Por analogia, o artigo 28 deve remeter os autos do inquérito ao procurador-geral, semelhantemente ao arquivamento, para o procurador-geral dar a última palavra, dizendo se há prova mínima para o aditamento, e aí ele fará ou designará o outro promotor para fazê-lo, ou então ele insiste que não cabe aditamento, e aí o juiz é obrigado a atender, segundo a regra do artigo 28, que o juiz não pode provocar sua jurisdição, o juiz não pode obrigar o promotor, faça uma imputação, porque a jurisdição é inerte, e o juiz não pode comprometer sua neutralidade e sua imparcialidade. De modo que a ação penal privada subsidiária e as questões que o tratamento impreciso que pode dar a ela devem ser resolvidos à luz do princípio da obrigatoriedade do exercício da ação penal pública. Com relação ao aditamento, ainda queria só, para encerrar, fazer um esclarecimento. Nós temos no Código de Processo Penal aditamentos e aditamentos, tem vários aditamentos. Eu me referi, naquele exemplo que dei do furto, quando surge prova nova que houve ameaça ou violência, desclassificando o roubo, o aditamento para acrescentar, ampliar a imputação. Diferente é o aditamento quando surge prova nova nos autos do inquérito de uma outra conduta praticada pelaquele réu, ou de que uma outra pessoa praticou também aquela ou uma outra conduta. Aí o aditamento nada mais é que uma nova ação, uma nova imputação. No caso do furto, eu aditei a violência ou a ameaça para que a imputação se amplie para o roubo. Mas se eu tenho uma denúncia por furto e se apura no processo de que aquele réu praticou um estelionato, por exemplo, outro crime, com anexo com aquele, o meu aditamento aí é uma nova denúncia. E por isso, o juiz terá que citar o réu, interrogar o réu diante dessa nova imputação. Aí não é o parágrafo único 324. Não basta abrir vista para a defesa, se pronunciar e arrolar testemunhos.
como também se o adito para acrescentar no outro réu e fazendo a ele uma outra imputação, esse aditamento equivale a uma outra acusação. E por isso, há uma acumulação de ações no desconforto passivo e o réu, o outro réu, terá que ser citado, interrogado, produzir sua defesa e produzir a sua prova. Aí é um outro aditamento rigor, com uma outra acusação que, pela conexão, deve ser apresentada simultâneos processos. Para encerrar, finalmente, eu gostaria de suscitar, principalmente pelos debates, pelas perguntas, para que não canse o auditório com exposição unilateral, o exame a respeito da apreciação crítica do princípio da obrigatoriedade. Né? A doutrina hoje, mais moderna, se manifesta contra o princípio da obrigatoriedade. E eu queria que vocês depois, nas perguntas do debate, examinassem essa questão. Eu me lembro que quando fui examinado lá na UERJ com esse trabalho para a livre docência, a professora Ada Peregrino de Noga, disse que a minha postura, a minha posição ali era profundamente conservadora, que é uma postura legalista e que não atendia os anseios da sociedade, que seria preciso dar ao promotor de justiça um poder discricionário para exercitar ou não a ação em alguns casos, pelo menos tendo em vista que o processo pode causar um dano social maior ou menor para o réu, ou para o ofendido, etc., e que os processos sobrecarregam o poder judiciário, e que era preciso dar ao promotor de justiça o poder de arquivar, nada obstante, a existência de prova mínima de infração penal. E sempre se coloca a questão, só para suscitar o debate mais adiante, daquele crime praticado pelo marido que agride a sua mulher, a chamada briga de marido e mulher, em que os promotores de justiça entendem, afastando o princípio da obrigatoriedade, que isso é um crime de sua menos importância, até porque a mulher agora se reconciliou, até porque a mulher depois do juízo vem e diz que não foi lesionada pelo marido, pela caiu, professor, etc. E que isso é de sua menos importância, que a denúncia aí iria desagregar a sociedade familiar, etc. É uma coisa do dia a dia concreta, e eu questiono muito isso. Eu questiono a própria premissa do promotor de justiça ao dizer que a agressão do marido que faça a mulher é um crime de sua menos importância. Eu vejo que isso é uma opção machista muito contundente, porque nós temos que trabalhar com o direito penal, não só com o desvalor do resultado, mas com o desvalor da conduta também. Não é tão importante se a lesão foi no lábio, ou se perdeu um dente, ou se foi uma lesão mais grave. Não é tão importante isso, mas o desvalor, a censura é da conduta também. Eu acho que é uma importância. E eu acho que isso é muito mais relevante, isso deve ser punido com muito mais severidade, que a subtração do meu isqueiro, que tem apenas 1 a 4 anos, e quando o marido agride a mulher, ele já não está fazendo pela primeira vez, porque a primeira vez a delegacia não deu conta e conciliou, já há um processo de degradação familiar, o homem já submete a mulher àquela dominação, ele já bebe e bate, aquilo é uma constância, e depois o promotor vai e diz que aquela mulher que é agredida covardemente, às vezes na frente dos filhos, e que tem todo um trauma por trás de um drama, por trás de tudo, o promotor vai dizendo que aquilo é de sua grande importância. Agora, quando curta o carro dele, ele acha que aquilo é de grande relevância social. Eu estou dizendo isso para mostrar o quanto é perigoso colocar na cabeça do promotor esse poder de ele verificar a relevância ou não de uma conduta que o legislador diz que é relevante, por isso que ficou como crime, segundo critérios subjetivos, pessoais, preconceitos, funções ideológicas, religiosas, políticas, inclusive. Por isso que eu acho que o promotor de justiça não deve ter esse poder. E a professora Ada, que pugna pela mitigação do princípio da obrigatoriedade, por via de consequência, ela quer ampliar a ação penal privada subsidiária, quer dizer, debilitando a atuação do Ministério Público e vendo o processo penal com uma visão privatística. Eu acho que a ação penal privada é resquício de uma visão privatística do direito penal. Eu acho que não há nenhuma utilidade
que se dá ampliação à ação penal privada. Quer dizer, o Ministério Público entende que o caso não é relevante, ela acha que ele pode entender que não é relevante, o juiz arquiva e o ofendido entende que é relevante, oferece a queixa. Eu acho que é uma visão equivocada do processo penal, porque o processo penal não trata, e o direito penal também não trata do interesse exclusivamente da vítima, ou trata menos do interesse da vítima. Se pune a lesão corporal, se pune a calúnia, se pune o furto, não para reparar o dano, porque o processo penal não repara o dano da vítima, basta para afirmar o valor socialmente relevante, que é a integridade física das pessoas, que é a honra das pessoas, que é o patrimônio das pessoas, até mesmo contra a vontade da vítima, por isso que a ação é pública, independe, a ação penal pública independe da vontade da vítima. Essa visão publicista, eu acho que a gente deve manter, já se quer privatizar tudo, mas não se privatize pelo menos o processo penal e o Ministério Público. Eu agradeço a atenção de vocês e peço desculpas por tratar de tema técnico e um tanto quanto árido. Eu gosto até mais hoje de tratar de questões de natureza crítica e crítica principalmente do direito. Obrigado. Vamos dar início agora à sessão de perguntas. Tem duas moças que vão passar recolhendo as perguntas escritas. Por favor, assinar embaixo, tá? Eu quero dizer, se houver carência de perguntas, eu me coloco à disposição para responder outras perguntas de processo penal, que eu conheço um pouco, qualquer que seja o tema, inclusive, não ficar vinculado, surgido a essa questão aí da ação penal pública.